Muito bom, gente. Como é que vai você? Espero que você esteja bem. Começamos agora mais um novamente, hoje com mudança de série. Você sabe que a gente trabalha aqui mais ou menos nessa pegada aí, né? Acaba um tema, começa outro e agora nós estamos nessa vibe super legal que eu estou curtindo muito do estudo de livros que são enviados para a gente pela editora Ultimato. Então eu posso dizer que nesse momento o nosso quadro novamente é um oferecimento da editora Ultimato. Nós estudamos até poucos dias atrás o livro do John Stott, O que Cristo quer da igreja, o que Cristo espera da igreja, e foi bem bacana, a repercussão foi boa e eu resolvi dar andamento nesse jeito, né, de conversar com você aqui. E eu vou mostrar para você qual é o livro que nós vamos estudar. É esse aqui, olha. Está na sua tela aí. Steve Turner, Engolidos pela Cultura Pop. É bom esclarecer que esse é um livro que o estudo dele é um pouco diferente, digamos assim, daquele que nós fizemos com o livro do John Stott, né? É um livro bíblico. Esse aqui é um livro bíblico também, é óbvio, mas ele abrange o dia a dia da vida da gente e eu acho que vai ser bem bacana, tá bom? Se você quiser o link desse livro, é só você mandar um WhatsApp pra gente lá no WhatsApp da casa ou no grupo do Telegram que eu envio o link para você, porque é um livro bom para você ter aí de cabeceira, um livro bom para você ter aí e consultar quando precisa. Então, vamos lá, deixa eu começar primeiro falando um pouquinho sobre o autor desse livro e daqui a pouco a gente vai entendendo, né, no decorrer da leitura, qual é o propósito do próprio autor, e coisas do tipo. Quem é Steve Turner? O Steve Turner é jornalista, poeta e escritor e ele mora lá em Londres, na Inglaterra, tá bom? Ele é crítico musical e colaborador de várias revistas. Gente, no estudo desse livro eu vou falar muitas coisas que são na língua inglesa e que Jesus me ajude, não é? Com o meu inglês macarrônico. Então, se qualquer gafe você dá um desconto aí, tá bom? Mas ele é colaborador de várias revistas, entre elas a Rolling Stone, Christianity Today, do jornal The Time. E entre os seus vários livros estão Imagine, Conversation with Eric Clapton, U2 Rattle and Run e The Gospel According to the Beatles. Ou seja, o cara escreve bastante coisa e o mundo dele é esse, tá bom? Eu já li um dos livros do Steve Turner, que é o Cristianismo Criativo, tá aqui nessa estante vermelha aqui do lado, tem algum canto aqui, e foi bem bacana, um livro bem consistente, bem legal. Então nós estamos diante de uma obra escrita por alguém que tem conhecimento de causa quando o assunto é cultura. Veja só para quem ele escreve. A Rolling Stone é uma das mais conceituadas revistas que trata sobre música e sobre arte no mundo, né? Ela é mundialmente conhecida. Eu, por exemplo, sigo o Instagram da Rolling Stone aqui no Brasil, que é muito legal. E ele escreve para esses veículos, ou seja, é alguém competente, tá bom? Eu vou ler a contracapa do livro para você. Algumas frases só. Diz assim: ninguém está imune à influência das novas tecnologias, das celebridades, da propaganda, da literatura, enfim, da cultura da nossa época. O que vestimos, o que lemos, o que vemos e como nos movemos pelas ruas, pelas redes sociais e também nas igrejas tem tudo a ver com discernimento espiritual ou falta dele, a ausência dele. E uma lista de músicas, filmes, revistas, livros e sites aprovados ou proibidos ajudaria muito, né? O que a gente pode ver, o que a gente não pode ver? Para o autor de Engolidos pela Cultura Pop, a pergunta não é o que devemos evitar, mas o que e como devemos consumir. Como apreciar, criar e criticar as tendências e modismos? Steve Turner ajuda o leitor a fazer diferença entre o modo como a Bíblia enxerga os produtos, os símbolos da cultura e a forma como eles nos são apresentados. Uma leitura profunda e divertida. Tá aqui, oferecimento Editora Ultimato. Eu acho que a gente vai gostar muito desse livro aqui. Vamos lá?
A introdução do livro traz o seguinte conteúdo. É claro que eu estou condensando tudo aqui, que Deus me dê graça, porque são muitas coisas para a gente conversar aqui. Mas vamos lá. O autor, na introdução, ele diz assim que segundo a sua experiência pessoal, as lições aprendidas na teologia, elas não deveriam ficar só no campo da teoria. Para o Steve Turner, portanto, teologia a gente vive. Elas, segue ele, devem ser vistas na forma como tratamos nossos amigos, nossos vizinhos, como ganhamos o nosso dinheiro, olha que legal, como vemos filmes, como lemos livros, como ouvimos música. Então, para Steve Turner, teologia não é uma matéria a ser decorada, é algo que entra na vida da gente e nos influencia, dirigindo o jeito que nós vivemos. É isso que ele quer dizer. O autor cita Karl Barth, que é um teólogo suíço do século XX, que teria dito aos seus alunos, olha que frase incrível, pegue sua Bíblia, pegue seu jornal e leia ambos, mas interprete os jornais a partir da Bíblia. Olha que frase bacana do Karl Barth. O título do livro reflete uma verdade: a cultura popular permeia nossas vidas. Por isso que o título do livro é Engolidos pela Cultura Pop, subtítulo Arte, Mídia e Consumo, uma abordagem cristã. Então, na introdução nós já percebemos que o intuito do autor, do Steve Turner, é nos alertar para uma vida que leva em consideração aquilo que consome, como nós consumimos, e nós consumimos. Eu preciso começar essa explanação concordando com o autor. Você assiste as suas séries, ouve as suas músicas, lê seus livros, você vê vídeos, você assiste, enfim, é TikTok, é Instagram, é YouTube, coisas que eu acho que até nessa época que o Steve Turner escreveu esse livro não estavam tão em voga como estão hoje, mas hoje é a nossa realidade. Nós consumimos sim. Então, ele parte dessa ideia. A teologia precisa influenciar a maneira como consumimos tudo isso. A gente vai para o primeiro capítulo, e aliás, hoje eu vou falar mais ou menos a metade do primeiro capítulo, tá bom? E o capítulo se chama Em Busca do Lazer. Por que é importante se importar? Vamos tentar entender o que ele quer dizer aqui. Bem, o livro tem como objetivo nos mostrar como podemos ser cristãos fiéis e ao mesmo tempo em que participamos da cultura popular e até mesmo produzindo essa cultura. Tertuliano, pai da igreja, diz o autor, do terceiro século, né? Tertuliano, pai da igreja do terceiro século, perguntou: o que de fato Atenas, filosofia, tem a ver com Jerusalém, cristianismo, né? Ou seja, o que a fé bíblica tem a ver com o aprendizado secular, ou o que o evangelho tem a ver com filosofia. Ele utiliza, o Steve Turner, uma citação de Tertuliano, pai da igreja lá de trás, que pergunta: será que uma coisa tem a ver com outra? Será que filosofia tem a ver com fé? Né? Essa é a ideia. Hoje, a nossa pergunta, propõe o autor, poderia ser outra. Nós poderíamos perguntar assim: o que Hollywood tem a ver com fé? O que é que o Vale do Silício tem a ver com fé? O que é que a Times Square tem a ver com fé? O que que a Netflix, agora eu acrescento, tem a ver com fé? O que que o YouTube tem a ver com fé? O que que o Instagram e as redes sociais, o Facebook tem a ver com fé? Ou seja, o que que a cultura pop tem a ver com a fé cristã? Essa é a ideia do livro, né? Ou pelo menos desse momento do livro. E ele parte para a seguinte situação: por que essa pergunta é importante? E ele vai traçar 10 pontos que vão esclarecer para a gente por que a gente não deve viver sem prestar atenção nisso. Porque a gente não deve viver sem perguntar isso, sem fazer essa pergunta, tá bom? O cachorro hoje está solto aqui na vizinhança e vamos lá. E ele propõe então algumas respostas, 10 respostas mais precisamente, para
essa pergunta: o que nós devemos fazer quando analisamos fé e cultura pop? Muito bem, ele começa dizendo o seguinte: muitos cristãos respondem essa pergunta com a certeza de que eles, na verdade, podem separar essas coisas. É o primeiro ponto de vista que ele apresenta. Fé e cultura pop não tem nada a ver, é uma possibilidade de resposta para essa pergunta. Eles acreditam, esses que pensam assim, que o cristão deve ficar longe de tudo o que é mundano, ok? Eles encontram versículos bíblicos para justificar a sua posição. Então é melhor abster-se da cultura popular. Esse é um tipo de pensamento possível. Como é que eu me relaciono? Será que fé e cultura pop tem alguma coisa a ver? Não. É um pensamento. Eles ignoram a moda, se recusam a ver filmes, deixaram a televisão longe das suas casas, não se informam com os jornais e nem com os livros. Essa é uma postura. Esse é um jeito de pensar. A mente dividida, diz o autor, tem um lado espiritual e outro terreno. Ou seja, agora ele apresenta outra possibilidade. A primeira é não se envolver, não chegar perto da cultura pop. Tudo que é cultura, vou até mudar o termo, né? Não quero chegar perto disso. Mas agora ele apresenta uma outra possibilidade. São aqueles que têm a mente dividida. E por mente dividida, ele esclarece, são pessoas que separam espiritual e terreno, digamos assim. Né? O lado espiritual, diz ele, é acionado aos domingos, durante a leitura bíblica e a oração. Quando a gente vai para a igreja, pronto, o lado espiritual se apresenta, aquela coisa toda, né? O lado terreno, eu vivo na minha vida no dia a dia, e quando o assunto é cultura pop, é no lazer que esse lado terreno, digamos assim, aparece. Há cristãos que consomem cultura pop como seus contemporâneos não cristãos. Ou seja, para o autor, esse pessoal que tem a mente dividida e separa as coisas, consome cultura pop como qualquer outro. Porque ele acha que a vida da gente é dividida, a mente da gente é dividida. Quando eu estou na igreja, eu estou na igreja. Quando eu estou em casa ou quando eu estou me divertindo, uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então ele diz, esses que pensam assim, consomem cultura pop como qualquer outra pessoa. Sua opinião sobre o que leram, viram e ouviram é a mesma de alguém que não é cristão. Avaliam uma banda, um jogo de computador, um jogo completo aqui de videogame, um filme, com os mesmos critérios. Então nós temos aqui já dois grupos, né? Um que não quer e um que divide a sua cabeça quando o assunto é cultura pop. Esses dois grupos acreditam que é importante se separar. Eles usam até Coríntios, 2 Coríntios 6,17, que diz o texto lá. Saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. O John Stott é do outro livro, né? O Steve Turner diz, tais grupos são teologicamente separados. Eles não convivem no mesmo ambiente, tá bom? Aquele que rejeita a cultura de uma vez e aquele que separa santo e profano, eles não convivem no mesmo terreno. O primeiro, ele apresenta aqui aqueles famosos fazendeiros Amish, né? No interior dos Estados Unidos, isso vai acontecer bastante aqui na leitura desse livro, porque ele traz muitas referências da cultura americana, né? No interior dos Estados Unidos você tem um grupo de gente que vive em fazendas, isolados do mundo. Eles têm a sua cultura, eles têm o seu trabalho, eles têm uma barbona, assim, usam um chapéu, eles não usam maquinários, eles não usam tecnologia, eles se locomovem com animais. Ele coloca esse pessoal como um exemplo de gente que separa realmente a sua vida de qualquer coisa que está ao seu redor. Eles não querem o contágio com o mundo. E o outro grupo, ele diz assim, pode ser um participante de um grupo de worships, dos adoradores desse tempo que a gente vive aqui, igrejas emergentes, assim por diante. Ambos, apesar de diferentes, eles evitam a tarefa de serem ao mesmo tempo críticos e engajados. Então esses dois grupos fazem parte de um grupo só, de gente que não quer se
se contaminar, segundo a perspectiva deles, com a cultura que está ao redor. Eles não querem gastar tempo com isso. Eles se isolam ou rejeitam, não é? Se isolam e rejeitam, melhor dizendo, ou usam a cultura sem nenhum tipo de avaliação. O segundo grupo, bastante coisa para falar hoje. O segundo grupo, a segunda razão para nós pensarmos naquela pergunta que foi feita, a fé tem a ver com cultura pop, é aquele que é composto por gente que consome a cultura pop só para relaxar e não levam isso a sério, tá bom? Então esse é mais um grupo, ou mais uma forma de se pensar essa resposta. Eles não querem avaliar o que eles estão consumindo, porque isso demanda esforço. Consomem sem pensar, diz o Steve Turner, como quem vê folhas caindo, ok? Isso é, inclusive, diz o Steve Turner, um problema. Porque a pessoa que consome cultura pop sem pensar, ela está subestimando a inteligência e a motivação de quem produz a cultura. A pessoa que vai vendo, vai ouvindo, vai lendo sem pensar, acha que quem produziu não tem inteligência ou não tem uma motivação, mas tem. Quem faz isso despreza o fato de que as pessoas que estão no processo de composição do que é feito, de realização do que é feito, seja um filme, seja uma arte, seja qual for, são pessoas muito capazes no que fazem e eles têm um objetivo em expressar o que pensam. Quando um filme vai para a tela, gente, ele não vai para a tela só para entreter. Isso não existe. Sempre existe uma motivação por trás daquilo. Sempre. Não é? Porque ninguém dá uma opinião sem um pressuposto. Esse é um pensamento meu aqui, agregando a conversa que a gente está tendo agora. Então desprezamos o fato de que essas pessoas pensam, de que elas têm uma motivação. E esses que compõem os filmes, ou melhor dizendo, que realizam o trabalho de criação da cultura, geralmente são pessoas opostas ao status quo. Status quo é uma palavra que a gente usa, gente, para definir o jeito de pensar da sociedade. Quem produz cultura pop geralmente é artista. Os artistas, sejam eles em várias funções, é que produzem cultura pop. Um diretor de cinema é um artista, um designer é um artista, um animador de vídeos é um artista, um redator, um roteirista é artista. Um escritor é artista. E o artista tem, geralmente, essa ideia de olhar para a sociedade e não gostar da sociedade. É esse aí que cria e que faz a cultura pop que eu e você consumimos. Na sua maior parte é assim. São pessoas que querem atrair os outros com a sua arte e repassar a sua mensagem. Eles sabem o poder que a sua arte tem, sabem o poder daquilo que produzem, sabem que filmes e entretenimento, de modo geral, têm mais poder de persuasão do que, por exemplo, um comentário ou um livro de história. O que nos atrai mais? Uma série da Netflix ou um livro sobre história do mundo? É óbvio que a série vai nos atrair mais. E quem produz sabe. Há uma militância que deseja influenciar a sociedade. E a cultura pop se torna a sua ferramenta para isso. Não é só lazer, gente. Não é só entretenimento. Tem conteúdo sendo passado por trás disso. O Steve Turner coloca como exemplo o primeiro beijo gay que foi colocado numa novela britânica, da TV britânica, chamada EastEnders, veiculada em 1987. O ator que foi protagonista desse primeiro beijo gay, transmitido pela TV britânica, diz assim, o ator Michael Cashman, diz assim: a opinião pública precisa ser direcionada. E a televisão e a mídia são essenciais para isso. A cabeça do povo precisa ser dirigida. E os instrumentos que nós temos, como a mídia,
como a televisão na época, são ótimas ferramentas para isso. Estudiosos entendem que a cultura que nós consumimos por diversão tem muito efeito sobre nós, o Steve Turner diz. Nós estamos desarmados, você está lá assistindo uma coisa, lendo uma coisa, vendo uma animação, consumindo você está relaxado e aquilo tem um efeito sobre você. Abre portas para a influência do nosso pensamento e do nosso coração. E isso é explorado em toda a produção cultural que está à nossa volta. Então, segundo Steve Turner, é preciso pensar que a cultura ela tem uma agenda. A gente gosta de dizer isso, eu gostei desse termo. A cultura tem uma agenda, ela tem um propósito. E a Bíblia nos insiste a vigilância. Essas são só duas respostas para a pergunta: o que a fé tem a ver com a cultura pop? Só fazendo um resumo aqui para a gente se lembrar. Primeiro, são aqueles que querem ficar longe ou aqueles que querem separar, né? Santo e profano. Esses são parte do mesmo grupo, segundo o autor, que na verdade não quer ser crítico e nem espiritualmente engajado. O segundo, é esse que nós vimos agora, ele é aquele grupo que não quer pensar. Liga aí, vamos assistindo, sem saber o quanto isso pode e quanto sim influencia a sua vida. São só dois tópicos super interessantes aqui da nossa conversa do livro Engolidos pela Cultura Pop. Vou colocar na tela de novo para você e na próxima live a gente continua essa conversa. É legal, gente. Isso aqui é importante para a vida da gente nesse tempo que a gente tá bom? Vamos lá? Obrigado, mais um novamente que foi pro ar e vamos aos nossos comentários. Segue a vida.